Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hudson Andrade e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder da oração. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, de ativar o sininho de notificações para receber constantemente o conteúdo cristão que eu estou proporcionando aqui com esse trabalho, de clicar no curtir do vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos, parentes, para que eles também possam receber um pouco mais desse conteúdo, tá bom? Eu vou deixar aqui também embaixo na descrição o link do meu Facebook e do meu Instagram para que vocês possam receber e acompanhar um pouco mais desse trabalho. Semana passada eu fiz um vídeo sobre nós estarmos orando para a Bolívia e para os nossos irmãos bolivianos que estavam passando por uma perseguição. Vocês podem ver esse vídeo clicando no botãozinho que vai aparecer aqui em cima. E neste vídeo eu explico um pouco melhor sobre a perseguição que os bolivianos estavam sofrendo, sobre a possibilidade deles estarem recrutando novas pessoas para cultos religiosos ou para instituições religiosas, e isso estava sendo criminalizado pelo novo Código Penal deles. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus e nessa semana mesmo já houve uma resposta. O presidente e ditador da Bolívia, Evo Morales, respondeu em rede nacional, em um noticiário lá do país, que ele estava revogando esse novo Código Penal para que não houvesse mais essa lei e essa perseguição aos cristãos. Então todo o novo Código Penal vai ser revogado e nós agradecemos muito a Deus por isso. E Deus me fez refletir, Deus me fez pensar que seria muito importante fazer um vídeo dessa semana agora, né? Da semana anterior nós fizemos orando pela Bolívia e nessa semana falarmos sobre a importância da oração em nossas vidas. E tudo isso me fez pensar cada vez mais porque nós damos tão pouca importância, tão pouca atenção para a oração, né? Nós preferimos passar muito mais tempo na frente da televisão, dos nossos celulares, de todos os outros meios eletrônicos e nós nos esquecemos de conversar com Deus, de passarmos momentos importantes com Deus no crescimento espiritual que nós tanto precisamos através da oração. E hoje eu vou realmente falar sobre os benefícios que a oração proporciona para nós. Vou citar um a um dos que eu encontrei na Bíblia. Amém? E o primeiro ponto é: a oração nos aproxima de Deus. No Salmo, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso. E com essa oração, ele nos mostrou a intimidade, a intensidade, o carinho e o amor com que nós podemos orar e nos relacionar com Deus. O ponto 2 é que a oração nos ensina e nos mostra como nós devemos seguir a vontade de Deus, nos moldando e nos modelando conforme a sua soberania. Em Isaías, capítulo 65, versículo 24, está escrito: E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ou seja, antes de pedirmos, Deus já sabe o que nós pediremos. Então, a oração nada mais é do que o Espírito nos mostrando o que nós devemos pedir para seguirmos a vontade de Deus. Quando nós oramos e oramos com intensidade e não pensando nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios desejos, o Espírito vai modelando cada vez mais a nossa vontade para que ela possa estar de acordo com a vontade de Deus. E devemos compreender que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, e a nossa sempre vai nos levar para os caminhos maus, pois os desejos do coração do homem sempre podem parecer bons, mas sempre o levam para a perdição. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, nós podemos ler o seguinte: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois,
mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo pediu para que Deus afastasse dele esse espinho na carne por 3 vezes, mas Deus não atendeu essa oração e falou que a graça dele bastava para Paulo. Então Paulo, através da oração, entendeu e compreendeu que muitas vezes Deus não irá responder aquilo que nós desejamos, porque aqui era mais interessante que o poder de Cristo estivesse em Paulo do que a oração dele fosse respondida. Era mais interessante que a graça de Deus estivesse com Paulo do que esse espinho tivesse sido arrancado da carne dele. Então, muitas vezes, nós pensamos, poxa Deus, por que o Senhor não responde às minhas orações? Não, na verdade, nas nossas orações, nós temos que entender que nós estamos sempre debaixo da soberania de Deus. Mesmo quando as nossas orações parecem não ser respondidas, Deus está sim respondendo às nossas orações, mas sempre debaixo da soberania dele. O ponto 3. A oração nos fortalece. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nessa passagem, Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos sobre a importância deles estarem orando, porque a hora da prisão de Jesus estava chegando. E, infelizmente, eles não oraram, eles dormiram por 3 vezes, e aconteceu que eles erraram em como reagir a essa prisão. Alguns deles fugiram. Pedro, por exemplo, foi e cortou a orelha do soldado, e todos eles reagiram de uma maneira errada, porque eles estavam enfraquecidos na parte espiritual deles, e a carne deles estava completamente saciada, porque eles estavam dormindo. Então, a oração fortalece o nosso espírito para que nós possamos nos afastar daquilo que está errado. A oração também nos ajuda e nos fortalece a mantermos o nosso espírito pronto para as tentações, contra as tentações, né? E também contra o pecado. Então, essa é a importância, esse é mais um ponto e mais um benefício que a oração nos traz. Ela fortalece o nosso espírito. Constantemente nós vemos no Novo Testamento que Jesus Cristo, após realizar milagres, após andar com os discípulos, ele sempre se afastava para orar e para ter um momento de intimidade com Deus, com o Pai. E em todos os momentos, Jesus estava em busca do Pai, que era a fonte que fortalecia o seu espírito. E até mesmo aqui nesse momento do Getsemane, nós podemos ver que Jesus Cristo, ao conversar com o Pai, ele estava muito angustiado e muito chateado com o peso do pecado que estava sobre ele naquele momento, o peso dos nossos pecados. E aí ele pediu para que o Pai, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas ele aceitou a vontade do Pai e se entregou por nós naquela cruz. O benefício número 4 é que a oração tira de nós as nossas angústias, os nossos anseios e tudo aquilo que afeta a nossa alma, que vai de encontro contra a nossa alma, tentando nos deixar para baixo, sem ânimo. Em Filipenses 4:6 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E no Salmo 94, versículo 19, nós podemos ver o salmista dizendo: Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. E o número 5, a oração nos torna dependentes de Deus e nos ajuda a alcançar aquilo que pedimos, quando essas orações não são egoístas, é claro. Em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 8, nós podemos ver o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E em Mateus capítulo 21, versículo 22, está assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Porém, precisamos nos lembrar do que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, todas as vezes que pedimos algo que não vai de encontro com a vontade de Deus, nós não receberemos, pois entra naquilo que eu já expliquei no ponto 2,
em que todas as nossas orações devem estar sempre de acordo com a vontade de Deus para que nós possamos recebê-las. Existem muitos outros benefícios que a oração nos traz, mas esse vídeo ia ficar muito longo. Portanto, eu deixo aqui o meu conselho de que vocês se dediquem mais na oração e assim tenham um relacionamento mais próximo de Deus. Amém? Tchau, até mais, falou!